Olá, tudo bem? Esta é a segunda parte da nossa lição O Discipulado, para obedecer a tudo o que ele ordenou. Esta lição faz parte do quarto módulo do curso Deixa a Bíblia Falar, que tem como tema Deixa a Bíblia Falar sobre a parte do homem na salvação da alma. E nós vimos, na primeira parte desta lição, que o termo, a palavra usada para o salvo mais frequentemente no Novo Testamento foi a palavra, o termo discípulo. Discípulo significa um aprendiz, um imitador, um seguidor do Mestre. Jesus estabeleceu e explicou em Lucas capítulo 14, em outros textos do Novo Testamento, que para alguém ser um discípulo bem-sucedido, um discípulo fiel, precisa se submeter a certas condições, exigências, mudar certos comportamentos e atitudes para conseguir começar e terminar a sua caminhada de seguidor de Jesus. Primeira condição para que alguém seja um discípulo fiel é amar a Jesus acima de todos os outros e até de si mesmo. A segunda condição é morrer a si mesmo e a antiga maneira de agir, como podemos ver em Lucas, capítulo 14. Eu vou ler o texto na Nova Versão Internacional. Lucas, capítulo 14, versículo 27, onde está escrito: E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Na nova tradução na linguagem de hoje dirá: quem não estiver pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhar, não pode ser meu seguidor. É interessante Jesus ter usado o termo cruz. Ele usou o termo cruz na versão NVI e Almeida Revista e Atualizada. Para nós hoje, a cruz tem um significado diferente, pois quando ouvimos a palavra cruz, nos dias de hoje, em geral, pensamos apenas em coisas boas, porque nos lembramos de Jesus e dos benefícios de seu sacrifício em favor da humanidade. Mas naquela época, quando Jesus disse aos seus ouvintes, antes dele ter morrido numa cruz, ser necessário tomar a cruz e segui-lo, em que as pessoas, seus ouvintes, pensaram? A cruz só tinha uma finalidade ou propósito. A cruz era um instrumento ou uma ferramenta de execução, um instrumento usado para matar. Seria semelhante a dizer nos dias de hoje: aquele que não toma a sua cadeira elétrica ou a sua forca e não me segue, não pode ser meu discípulo, porque a cruz era um instrumento de execução da pena de morte. E aquelas pessoas, sem dúvida, quando ouviram Jesus dizer que é necessário tomar a cruz, pensaram em morte. Tomar a cruz é morrer. O próprio seguidor, voluntariamente, matar-se. Mas, calma, em que sentido Jesus está falando isto? Naturalmente, Jesus está falando sobre morrer a tudo aquilo que desagrada a Deus, a tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus. É uma morte ao pecado, é uma morte à antiga maneira de viver. É como diz Gálatas capítulo 5, versículo 24, um texto que esclarece essas palavras de Jesus. Aqui diz: as pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Crucificaram o quê? A natureza humana, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza.
É desta forma que Jesus deseja que nós voluntariamente morramos, crucificando a nossa carne, esse corpo que tem paixões e desejos contrários à vontade de Deus. Devemos sim crucificar a nossa carne, o nosso corpo, anular os nossos desejos pecaminosos para não fazer a própria vontade, mas a do Mestre. Jesus não viveu em função de si mesmo, não viveu para agradar a si mesmo. Jesus viveu uma vida disciplinada ou autocontrolada, cujo propósito era um só: agradar a Deus, mesmo que isto lhe custasse o mais alto preço. E custou. Custou a sua vida. E ele aceitou pagar esse preço. Se Jesus pensasse em si mesmo, ele jamais teria subido naquela cruz. Se Jesus pensasse em si mesmo, ele teria procurado um outro ofício ou ocupação, uma outra atividade que não fosse a de pregar o Evangelho. Porque pregar o Evangelho lhe trouxe muitas perseguições e muitos problemas. Mas Jesus não pensava em si mesmo. E, inclusive, em certa ocasião, Jesus disse que pensar só em si mesmo, pensar de uma forma egoísta, é o que faz o diabo. O Filho de Deus não pode fazer isso. Onde Jesus falou estas palavras? Em Mateus capítulo 16, quando ele estava falando aos seus discípulos, advertindo-os e revelando a seus discípulos que logo em breve ele seria preso, martirizado e morto. Mateus capítulo 16, versículos 21 a 23. Aqui nós lemos as seguintes palavras. Daí em diante, Jesus começou a dizer claramente aos discípulos: eu preciso ir para Jerusalém. E ali os líderes judeus, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei farão com que eu sofra muito. Eu serei morto e no terceiro dia ressuscitado. Então Pedro o levou para um lado e começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita. Isso nunca vai acontecer com o Senhor. Jesus virou-se e disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é como uma pedra no meu caminho para fazer com que eu tropece, pois está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Jesus iria pagar o mais alto preço da fidelidade a Deus, que seria doar a sua própria vida. Pedro, inconformado com isto, talvez até bem intencionado, disse: não, Senhor. Como se estivesse dizendo: pense um pouco em você. Isto não pode lhe acontecer. Jesus reconheceu nestas palavras de Pedro a tentação de Satanás, e então ele virou-se e disse: para trás de mim, Satanás, você não pensa como Deus, você pensa como os homens. E então, aproveitando a situação em que ele falava de seu próprio sacrifício, Jesus ensinou uma lição aos seus discípulos sobre a renúncia da própria vida. No versículo 24, Mateus 16, 24, é a continuidade desse texto. E Jesus disse aos discípulos: se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Veja, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. Se alguém quer ser meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto para morrer, como eu vou morrer, e me acompanhe. O discípulo precisa aprender a dar a vida pelo Mestre, como o Mestre deu a vida pelo discípulo. Quando Jesus falou que é necessário negar a si mesmo,
que é necessário tomar a cruz e segui-lo, ele estava extraindo ou tirando da sua própria vida um exemplo, uma lição prática para seus seguidores, pois foi desta maneira que ele viveu e cumpriu a missão aqui no mundo. Se Jesus pensasse em si mesmo, como queria Pedro, ele não teria ido até o Calvário, até a cruz. Pior do que isto, não teria nem mesmo vindo ao mundo. Não. Jesus não viveu em função de si mesmo. Não atendeu às suas vontades ou emoções, não colocou limites no serviço ao Pai e não fez apenas aquilo que lhe custasse pouco, que fosse fácil. Ele deu tudo. Ele foi até as últimas consequências. Entregou-se totalmente ao serviço a Deus, não importando o quanto isto iria lhe custar. E para ele significou a vergonhosa e humilhante morte de cruz. Sim, não foi como ele estava se sentindo e muito menos o que ele queria fazer que determinaram o que ele faria, as suas ações. Mas foi a vontade, o desejo de Deus. Se somos seus discípulos, não deve ser diferente conosco. Devemos negar a nós mesmos. Devemos tomar a nossa cruz. Pois quem põe seus interesses em primeiro lugar, ele vai dizer isso na continuidade daquela passagem. Vamos lá em Mateus 16, na continuidade daquela passagem, e lá ele vai dizer exatamente isso. Mateus 16, versículo 25 e 26. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira, mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Em Mateus 16, 25 na NVI, essa mesma passagem, está escrito: pois quem quiser salvar a vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. O discípulo não pode colocar a si mesmo nem seus interesses pessoais acima do seu mestre. Jesus disse isso. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. Pensar em si mesmo não é algo que Deus faz com que façamos. Pensar em si mesmo é humano, carnal, é diabólico, não é divino. Além disso, é inútil. Jesus já advertiu: quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. É um engano pensarmos que estamos ganhando ao pensar apenas em nós mesmos. Na verdade, quando nos colocamos acima do Senhor e acima dos outros, estamos perdendo. E o que Jesus quis dizer quando falou na Almeida Revista Atualizada e na NVI, a frase é: quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. O que é que Jesus quis dizer quando falou que quem tenta salvar a vida a perde, e quem a perde por sua causa a acha? O que é a vida? A vida, no contexto desta passagem, é uma referência ou uma menção a todo interesse secular, pessoal e ao próprio ser. Há sempre algo que se torna a razão maior da nossa vida. Para alguns, é outro alguém, um outro ser ou pessoa. Para outros,
é a profissão. Em alguns casos, é um tipo de esporte ou lazer. Já para outros, é o dinheiro ou os bens materiais. Há sempre algo em torno de que gira a existência em função do que se vive e para onde se canalizam, se direcionam ou se destinam todas as energias, concentram-se os pensamentos, coloca-se o coração. É isso que é a nossa vida. A nossa vida é aquilo com que gastamos a maior parte do nosso tempo. São nossas buscas, alvos, objetivos, desejos, aquilo que gostamos de fazer, que nos dá prazer, aquilo em que gastamos a maior parte de nossas energias, como acabei de mencionar, aquilo que ocupa nossos pensamentos e corações. Jesus disse: perca a sua vida por minha causa, que você a ganhará. Se tentarmos preservar nossa vida do jeito que ela é, sem realizar mudanças, sem permitir as mudanças exigidas pelo Senhor, se tentarmos ser donos de nós mesmos, ser senhores de nós mesmos, vivendo em função de nós mesmos, atendendo à nossa própria vontade, permitindo que nossas emoções nos guiem, determinem nossas ações. Agindo assim, estaremos tentando salvar a nossa vida, preservar a nossa vida, em vez de usá-la para a honra e glória de Deus. E como resultado, segundo Jesus, perderemos a nossa vida. Mas, ao entregarmos a direção de nosso viver ao Senhor e na prática diária, no dia a dia, naquilo que fazemos no dia a dia, deixarmos claro esta entrega, modificando nossos valores, aquilo que antes julgávamos mais importante, deixando que o Senhor determine o que é mais importante, modificando o nosso comportamento, fazendo a vontade de Deus, independentemente de como nos sentimos ou o que queremos, privando-nos daquilo que fere a vontade de Deus, dizendo não àquilo que fere a vontade de Deus e sacrificando-nos em prol de seus propósitos. Estaremos sim perdendo nossa vida neste mundo e, como resultado disso, segundo o que Jesus disse, iremos encontrá-la. Para alguém ser um discípulo produtivo, fiel, bem-sucedido, é necessário desprendimento. Desapego é de suma importância. Não devemos nos apegar à vida neste mundo, nem devemos avaliar nossa vida por aquilo que temos em termos de bens materiais ou de oportunidades para prazeres passageiros. Estas coisas não são mais importantes do que a salvação e a vida eterna. Não tente segurar ou proteger seu bem maior. Qual é o seu bem maior? A sua vida. Isto seria inútil. A coloquemos nas mãos dele e a usemos para servir a ele. E assim podemos descansar na esperança da eternidade, porque é isto que Jesus promete. Todo ser humano está diante de uma escolha entre duas opções: ganhar a vida neste mundo e perdê-la na eternidade, ou perder a vida neste mundo e ganhá-la na eternidade. O Mestre já fez uma demonstração prática do que devemos fazer. Por nós, ele perdeu a sua vida. Por ele, devemos perder a nossa vida. Então, primeira condição para ser um discípulo fiel: amar a Jesus acima de todos os outros e acima de nós mesmos. Segunda condição para ser um discípulo fiel: morrer a si mesmo e a antiga maneira de viver, de proceder, de agir. A terceira condição é ser
ciente ou sabedor do grande compromisso e responsabilidade que é segui-lo. Onde nós lemos isso? Novamente em Lucas 14. Lucas 14. A partir do versículo 28, Lucas 14, versículo 28 até 32. Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro se senta e calcula quanto vai custar para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele dizendo: este homem começou a construir, mas não pôde terminar. Se um rei que tem 10.000 soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20.000, ele se senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro. Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei enquanto este ainda estiver longe, para combinar condições de paz. Jesus, por meio de 2 exemplos, está ilustrando ou esclarecendo, deixando claro um fato importante. Primeiro, ele citou o exemplo de quem quer construir uma torre. Em nossos dias, poderíamos dizer um edifício, um prédio. Qual é a primeira coisa que a pessoa faz? Ela não começa a cavar para colocar a fundação. Ela faz um cálculo para ver se o dinheiro que ela tem dá para construir, seja uma torre, um prédio, uma casa. E o segundo exemplo é de um rei que vai combater outro rei. Ele primeiro precisa verificar se tem condições de ir nesta batalha, nesta guerra. Se é possível vencer esta batalha, esta guerra. Se não, é melhor, no caso, ele mandar representantes para combinar as condições de paz. Mas o que é que Jesus está tentando esclarecer, ilustrar com estes 2 exemplos? É simples, ninguém começa um projeto de vida tão grande como, por exemplo, de construir alguma coisa ou de combater outro exército, sem entender o quanto isto irá lhe custar e sem estar disposto, de fato, a fazê-lo. Não existe nenhum projeto de vida maior do que ser um seguidor de Cristo. E nós devemos ter total ciência, conhecimento do compromisso e da responsabilidade que é ser um seguidor de Jesus. Quando Jesus contou estas histórias, ele não queria dizer, preste atenção, ele não queria dizer que não é possível segui-lo, ou que há pessoas que não teriam as condições ou a capacidade de segui-lo. De fato, abrindo um parênteses, algumas pessoas podem não ter as condições ou a capacidade de seguir a Jesus, mas por uma razão, por não estarem dispostas a fazê-lo. Toda a nossa capacidade, toda a nossa condição de fazer o que é certo vem de Deus, não está em nós mesmos. Porém, Deus quer a nossa decisão de fazer o que é certo, de ser um seguidor de Cristo, e Ele irá nos dar as condições. Graças a Deus por isto, porque caso contrário, nenhum de nós conseguiríamos ser discípulos bem-sucedidos, fiéis de Jesus Cristo. Nunca foi o propósito de Jesus impedir qualquer pessoa de segui-lo, mas sempre o de deixar claro que há condições que precisam ser observadas. É necessário fazer algumas decisões, desenvolver algumas atitudes, modo de proceder, comportamentos, dar mais importância ao que realmente tem mais importância. Se isto não for feito, os que pretendem ser seguidores ou discípulos de Jesus não conseguirão ter sucesso em sua caminhada com o Mestre. Quer seguir a Jesus? Então entenda que este é o maior projeto de vida que existe e é de grande responsabilidade,
e seriedade. E busque em Deus e confie que Deus lhe dará as condições de realizar esse maior projeto de vida, que é ser um discípulo, um seguidor de Jesus. Voltarei no próximo vídeo, que será a terceira e última parte da lição O Discipulado, para obedecer a tudo o que ele ordenou. Vejo você em breve.